Pessoal, e aí, final de ano está chegando, e qual que é o problema que chega junto com o final do ano, né? É o desequilíbrio. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Se a gente passa do ponto, a gente abre as portas para a ressaca passar, né? E a ressaca, gente, é um estado de desequilíbrio. É um desequilíbrio que a gente chama de hidroeletrolítico. Então, vamos descomplicar, né? Então, como tudo na vida é questão de equilíbrio, antes de fazer uma determinada ação, a gente deve pesar qual que é o risco e o benefício que a gente está querendo ali, que a nossa ação vai levar, né? Então, essa balança aqui, ela tem que ser bem pesada, né? Ou seja, tudo que a gente faz, a gente corre o risco. Vai dirigir, a gente corre o risco, sim, de acontecer alguma coisa com a gente, né? A gente vai comer, corre o risco da gente processar adequadamente ou inadequadamente uma alimentação, uma nutrição. Mas sempre pensando qual é o benefício e qual que é o peso do risco para a gente adquirir determinada sensação, tá? Então, final de ano é uma grande oportunidade de socialização, de comemoração, de conquistas, o fato de estar vivo, né? Isso é extremamente salutar. O problema são os riscos do desequilíbrio. Então, a ressaca, por exemplo, a ressaca é um desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso está muito complicado, né? Vamos tentar desmembrar mais um pouquinho. Hidro de água, né? Porque o sangue ele é o maior composto de água, o maior componente do sangue é a água. Então, a gente tem que pensar sempre se a gente está bem hidratado ou não. E eletrolíticos são os minerais que estão dissolvidos no sangue, né, a própria glicose. Então, assim, a composição do sangue é medida em termos de concentração. Tudo no sangue é bom ou é ruim desde que esteja dentro da concentração adequada ou inadequada. Então, glicose. Glicose, ela varia, o intervalo, né, de segurança é de 60 a 99 miligramas por decilitro de sangue, tá? Então, a concentração de glicose. Aqui eu botei glicose. O sódio, né? A concentração dele é muito estreita. É de 135 a 145, de novo, milha equivalentes é outra unidade, por litro de sangue, concentração. O potássio, mesma coisa, né? O potássio varia de... Deixa eu limpar aqui que eu errei. O potássio varia de 3,5 a 4,5 milha equivalentes por litro. Então, tudo no sangue é bom ou é ruim, né, se estiver dentro das concentrações adequadas. E diante de um desequilíbrio hidroeletrolítico, a gente está ou tendo água demais, está muito diluído esse sangue, ou seja, essa glicose está baixa, esse sódio está baixo, especialmente o sódio, tá, em questão de equilíbrio hidroeletrolítico, está baixo, o potássio está baixo, ou seja, está muito diluído esse sangue. Ou a água está mais, tá faltando, está mais concentrada essas substâncias aqui. Então, obviamente, tudo que depende do funcionamento adequado, né, do que está dissolvido no sangue, vai sofrer alguma repercussão. Então, é muito importante saber que isso daqui obedece a um equilíbrio muito tênue. O intervalo de segurança é muito pequeno, tá? Como a temperatura da gente é de 36 a 36,6, ou seja, 0,6 graus de variação diuturna. Então, para baixo você está em hipotermia, né? 35,9 graus você está em hipotérmico. E por outro lado, acima de 36,6, 36,7, etc., você já entra num estado subfebril. Então, é tudo muito certinho o nosso equilíbrio.
E qual que é a nossa preocupação? É com o desequilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de um desequilíbrio hidroeletrolítico, a gente está mexendo com a concentração de substâncias que estão circulando no corpo e que tem ação sistêmica. Se está circulando, tem ação sistêmica, tem ação cerebral, cardíaca. Então, se eu altero uma concentração de potássio, por exemplo, se eu levo a um desequilíbrio dessa concentração devido a um distúrbio hidroeletrolítico, eu posso ter uma arritmia cardíaca. Né? O magnésio também. Então, tudo que está dissolvido no sangue é passível de ter riscos para a nossa saúde. Agora, ressaca. A ressaca é um estado de desidratação, é um distúrbio hidroeletrolítico em que há um hormônio que é produzido no hipotálamo, né, lá dentro do cérebro, chamado ADH, vulgarmente chamado de hormônio antidiurético, é uma sigla em inglês, tá? Ou vasopressina, é o que é apelidado em português. Esse hormônio é um hormônio antidiurético, né? Então ele evita que a gente perca água demais e desequilibre aquelas concentrações de minerais e de solutos que são dissolvidos no sangue. Quando a gente tem um bloqueio desse hormônio antidiurético, ou seja, esse hormônio impede que haja uma perda de urina excessiva, tá? Quando a gente não tem esse controle, a gente vai urinar mais do que deve, tá? Então, a gente perde mais água livre e concentra mais as substâncias no sangue. Então, essa concentração, esse desequilíbrio de concentrações é que vai afetar o funcionamento de todas as células no corpo. Isso é principalmente sentido no cérebro, onde a gente vai levar a um estado de dificuldade, né, de transmissão, de neurotransmissão, uma neuroinflamação que se manifesta com uma cefaleia, né, uma fotofobia, um desânimo, né? E a boca seca é porque você desidratou demais. Então, para minimizar os riscos, né? Ou seja, para diminuir riscos e aumentar os benefícios, a gente precisa do nosso querido equilíbrio. Esse aqui é fantástico, né, gente? Está escrito na Bíblia e é para ser seguido. Tudo que não seguir o equilíbrio está desequilibrado, vai fazer mal para a gente. Então, vamos potencializar os benefícios da socialização, né, do relaxamento promovido pelo álcool, né, por alguma outra atitude. Mas vamos minimizar o risco, tá? Não desequilibrando, não exagerando, não abrindo a porta para que a doença aconteça, o mal aconteça, tá? Até em termos de acidentes. Então, isso aqui é fundamental para tudo na vida, isso é uma lição de vida. E o que a gente quer, por exemplo, com bebida, né? Todo mundo pensa no final de ano, a grande maioria das pessoas hoje em dia não está pensando em comer mais não, gente. Agora a gente já está numa era, já faz uns anos de overfeeding aí, o povo já está maneirando um pouquinho mais na comida. Mas vem final de ano, especialmente ano novo, você pensa em quê? Bebida. Né? E por que a gente está tão assim atrás de uma oportunidade, né, para mergulhar dentro de um balde de álcool, né, de etanol? É porque a gente está atrás de um relaxamento. A gente está vindo muito pressionado, né? A gente está vivendo uma vida louca, em que é pressão de todos os lados e a gente quer, né, ou uma pílula mágica que nos faça relaxar, né? Ou a famosa e velha conhecidinha bebida. E por que ele relaxa, né? O que o álcool faz? Como é que ele age? Que ele promove essa sensação a qual a gente está tão necessitado, a gente está tão necessitado desse relaxamento. Quando a gente vai aprender isso na escola, na faculdade de medicina, né? O que o álcool faz, eu fiquei imaginando que o meu professor, assim, foi show. Porque é difícil explicar para o estudante de medicina, né, o que um neurotransmissor faz. Ainda mais na minha época, né, há 30 anos atrás, quando não tinha nem animação, imagem, não tinha nada. A gente tinha que ficar elucubrando, imaginando o que aquela coisa queria dizer, entendeu? Da onde que o cara está falando uma determinada coisa. Então, neurotransmissor são vários. E a gente tem... Vem comigo aqui que eu vou explicar uma coisa interessante. O sistema nervoso central,
né? Ele é, vamos dizer assim, o CEO da nossa empresa. Mas ele não dá conta de executar tudo, né? O presidente da empresa ele não dá conta de executar. Saber que horas que o funcionário tal daquele setor vai sair, que horas que ele vai entrar. A gente não tem jeito dele ter esse nível de conhecimento, né? Então, ele contratou, né, um executivo super eficiente que chama Sistema Nervoso Autônomo. Esse cara aqui resolve as paradas internas, entendeu? Porque esse aqui é o sistema nervoso central da vida de relação. Ou seja, você vai precisar de ter consciência para fazer um movimento, para falar com outra pessoa, para se relacionar. Então ele já está bastante ocupado com a vida de relação, o sistema nervoso central. Agora, os acontecimentos internos, o que está acontecendo dentro da gente, não tem jeito da gente tomar esse nível de consciência. A gente tem esse nível de consciência porque a gente não sabe a quantas anda a nossa batida cardíaca, nosso batimento cardíaco, quanto está a minha pressão arterial nesse momento, né? Qual que é a velocidade da minha respiração, qual que é a minha motilidade intestinal, se eu estou processando adequadamente a liberação de sucos digestivos ou não, se a quantidade de saliva está adequada ou não. Não dá para a gente tomar consciência disso tudo. Então tem que ter um executivo. Esse aqui resolve. É o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que resolve os problemas independentemente de você. Independentemente de que você tome consciência deles. Então ele se divide lá em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Isso tudo para falar do efeito do álcool, tá? Vamos resgatar aqui. Então, o sistema nervoso simpático, mediador, ou seja, linguagem através da qual ele se expressa, ele se comunica, ó, o sistema nervoso autônomo tem que se comunicar com o coração, com o pulmão, com o diafragma, com musculatura, com glândula, com tubo digestivo, né? Com sistema reprodutor, com sistema geniturinário, ele tem que se comunicar com tudo. Ele se comunica como? Ele fala a linguagem da noradrenalina e ele fala a linguagem da adrenalina, tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático é o oposto, é um antagonista. Então, ele é o do relaxamento. Então, ele se comunica com o corpo através do GABA, através da acetilcolina, através da serotonina. São principalmente esses, tá? Aqui tem também o glutamato. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele aqui. Ele é muito importante também. Então, o sistema nervoso autônomo simpático te prepara para uma situação de estresse. Luta, fuga, ultrapassagem. Se você está nesse modo, não tem jeito de você estar nesse modo. Se você está pronto para ultrapassar, não tem jeito de você pisar no freio. Você vai errar. Então, eles são antagonistas, eles são mutuamente exclusivos. Ou você está aqui, ou você está aqui. E como é que você decide? É você. Você que decide. A partir do sistema nervoso central, você decide em que modo você vai estar. Se aqui ou se aqui. Uma vez tomada essa decisão, o resto acontece por si só, tá? E como a gente está muito corrido, a gente está principalmente vivendo no modo simpático de ser, a gente precisava de viver mais no modo parasimpático, não é antipático não, tá? É no modo parasimpático, a gente está estressado. Aí a gente começa a ter contraturas musculares, a gente começa a ter cervicalgias, a gente começa a ter lombalgias, a gente começa a ter dores musculares difusas, a gente começa a ter dificuldades, distúrbios de sono, porque se você está vigilante, um estado de hipervigilância, né, um estado em que você acionou o sistema nervoso autônomo simpático, deixa eu apagar aqui. Em que você acionou o sistema nervoso autônomo simpático, você está na guerra, né? Aí você vira para um soldado que está dando tiro, ele vira para o companheiro e fala assim, aqui, dorme um pouquinho aí, tá? Pelo menos umas 3 horas, porque você vai alternar de turno comigo, entendeu? Enquanto eu tô aqui dando tiro, você dorme. Ele vai conseguir? Não vai. Porque ele está acionado, ele está em guerra, ele também está passando pelo mesmo motivo que você está. Então, ele está sob a ação da adrenalina e noradrenalina. Então, não tem jeito desse soldado na guerra dormir.
E nós todos estamos nos comportando como soldados na guerra, tá? Na guerra diária, do dia a dia. Então não é só quem está lá no fronte que tem a liberação desses neurotransmissores, não. Quem está aqui, mas vivendo uma batalha diária e não consegue se comportar no modo econômico, né, no modo parasimpático, não respira, não pratica uma atividade física, não dorme direito, essa pessoa vai sofrer as consequências de estar pilhada o tempo inteiro, tá? Isso é o que a gente está buscando, às vezes, numa droga ou no álcool, sem saber, tá? O cérebro está cobrando uma pausa, o cérebro está cobrando um descanso. Então, ele precisa de um neurotransmissor que descanse o corpo, tá? E como eu falei anteriormente, né? Eu falei para vocês que o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o antagonista do simpático, que libera adrenalina e noradrenalina, ele libera esses neurotransmissores para se comunicar com o corpo. Então, GABA, acetilcolina e serotonina. E aí, o principal neurotransmissor depressor do sistema nervoso central é o GABA. Ele é o principal comando que fala assim, gente, para, relaxa, diminui a frequência respiratória, relaxa a musculatura, entendeu? Para de secretar adrenalina e noradrenalina, nós vamos entrar em modo econômico. Agora nós vamos relaxar para preparar a recuperação, a regeneração de estruturas, a pausa no sistema. Então, esse GABA, para explicar o que é GABA, o professor põe o GABA, escreve no quadro, é igual, eu não sei desenhar não, mas vale a intenção, uma garrafa de uísque, tá? Então, isso aqui é sensacional, porque todo mundo sabe que relaxa. Então, o GABA é igual o etanol. Então, você está indo atrás do álcool sem saber por que exatamente. Não é para comemorar só, não. É porque você está tenso e quer relaxar. Todo mundo quer essa sensação. Mas acontece que o seu corpo sabe fabricar esse neurotransmissor. Ele já fabrica, né, de forma autônoma ele. Mas ele está tão em desuso, porque você está tão sob a ação da nossa grande amiga adrenalina, que ela tem suas inúmeras funções no corpo, né? Mas ela está acionada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não dá vez para esse povo aqui ser secretado e ser lançado na circulação, né? Então, a gente tem quase que inatividade, o intestino está parado, a gente não consegue organizar o pensamento, consolidar conteúdos que a gente tenta aprender, né? Aprender novos movimentos, a gente tem um desequilíbrio de emoções entre depressão e ansiedade, etc., comportamentais, só porque a gente não fez uso do sistema nervoso autônomo parasimpático e estamos só vivendo no simpático. Então, a coisa é séria, porque, na verdade, a gente quer aproveitar ao máximo essa ocasião, né? A gente quer se divertir e a gente não quer passar do ponto, né? Porque passar do ponto a gente vai arcar com os prejuízinhos, a gente vai ter que arcar com no mínimo uma dor de cabeça, né? Às vezes uma gastrite aguda, porque o álcool entra aqui também, ele lesiona agudamente o estômago, não vai achar que não, porque ele lesiona agudamente o estômago, você pode até vomitar, né? Ter aquela irritação gástrica tão grande que promove a expulsão daquele conteúdo que não está sendo adequadamente processado, pode descompensar uma glicose, né? Pode descompensar um estado de vulnerabilidade que você às vezes nem sabe que tem, porque muitas das vezes a gente não está sentindo nada, isso é na imensa maioria das vezes, tá? O paciente vem, às vezes ele vem encaminhado por um familiar que puxou ele para vir, não, vem cá, você tem que ir na consulta, você tem que olhar a sua saúde, porque ele mesmo, a parte dele, ele nem viria, porque não está sentindo nada. Isso é um grande erro, porque o sistema é tão perfeito que deixa para quando as coisas estiverem com um acúmulo muito grande de danos, é a partir daí que a gente vai ter uma complicação. A partir daí que a gente vai adoecer. Então a gente não adoece porque a gente é frágilzinho, coitadinho, né? Não tem condição de lutar ou se defender adequadamente frente a uma ameaça. A gente adoece porque a gente foi vencido, o sistema foi vencido após inúmeras tentativas de reajustes. Ele levou
muita paulada durante muitos anos. E aí chega um dia D em que um sintoma X se manifesta a ponto dele procurar um médico, um profissional. E a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Porque a gente não sabe do real estado de vulnerabilidade em que a gente está, justamente porque está faltando sintomas. A grande, imensa maioria das vezes a gente não sente nada e não quer dizer que não estejam acontecendo as coisas. Então, olha, eu adoro essa figura aqui, ó. Essa figura, ela ilustra a nossa timeline, a nossa linha da vida. Então, nos extremos dessa linha da vida, né, na nossa timeline, a gente tem as áreas, né, as épocas de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade da nossa máquina, que é quando a gente é bebê, porque a gente não adquiriu toda a nossa potencialidade, e quando a gente vai degenerando ou envelhecendo e a gente vai perdendo nossas potencialidades adquiridas. Porque aqui é muito difícil acontecer alguma coisa com esse indivíduo. Imagine um lutador de MMA. Um lutador de MMA, você empurra ele com toda a sua força. Eu posso empurrar ele com toda a minha força para ele cair, ou pelo menos dar um passo para trás. Ele nem mexe. Ele está super estável. Esse é o sistema que a gente quer para a gente. Essa é a ancoragem na nossa saúde. O nosso tripé não balança de jeito nenhum, porque você está com bons combustíveis, né, todos os dias. Você está com nível de preparo de atividade física para o que deve tá? E você tem um tempo de pausa, de quantidade de pausa e qualidade de pausa adequado. Então, dificilmente alguma coisa vai acontecer com esse sujeito nessa etapa da vida. Agora, já nessa etapa da vida, a gente não sabe. Porque eu posso passar perto de um velhinho desse aqui, esbarrar no cotovelo dele, sem querer, eu nem vi que eu esbarrei. Eu esbarro no cotovelo dele e ele cai. Na hora que eu vejo, um barulho, eu falei, o velhinho caiu. Eu nem senti que eu tinha esbarrado nele. Então, às vezes, a gente nem percebe que foi uma ameaça e nosso estágio de vulnerabilidade que a gente nem percebeu, né? Uma coisa que não era para ser uma ameaça para a gente, nos derrubou, tá? Então, isso é preciso ter na cabeça na hora da gente permitir desequilíbrios na nossa vida, porque se a gente estiver bem ancorado, não é qualquer coisa que vai desequilibrar a gente, não. Mas se a gente já estiver em um estado de desequilíbrio ou de vulnerabilidade, qualquer coisinha pode ser a gota d'água para uma manifestação de uma grande confusão. Então, isso é bastante perigoso, é o que eu quero chamar a atenção, porque fulano não tinha nada e morreu, isso não existe, a menos que seja acidente. Então, fulano tinha, sim, várias coisas não identificadas e não evidenciadas clinicamente ou não pesquisadas adequadamente, e diante de outro dano adicional, ele não aguentou, entendeu? Isso é muito comum, por exemplo, no sistema arterial. Finge que isso aqui é o nosso encanamento, tá? É uma artéria. Nossa, mas eu tenho que melhorar muito meu desenho, né? Então, uma artéria, tudo que está circulando aqui dentro, está obedecendo a uma concentração, né? Miligramas por decilitro, miliequivalentes por litro, tá? Tá tudo ok, em equilíbrio. A gente não sabe, por exemplo, diante de um paciente com hipertensão, tá? Isso aqui é uma placa, uma casca de ferida, na verdade, que a gente chama de ateroma, né? Ou de aterosclerose quando a doença é sistêmica. E a doença sempre vai ser sistêmica se a gente pega uma artéria de grosso calibre, como a artéria carótida, tá? Ou uma coronária, ou uma hipertensão clinicamente detectável. A gente não tem só um ateroma, a gente já tem uma doença sistêmica chamada aterosclerose. Então, a gente está atrasado, tá? Um paciente com hipertensão, ele já está aterosclerótico. Aterosclerótico quer dizer que ele tem um grau de obstrução em todo o sistema vascular dele. E aí, se a gente tem um dano que a gente não sabe precisar se é 50%, se é 60%, se é 70%, quanto de obstrução a gente tem em artérias do corpo, a gente não tem essa tecnologia, às vezes uma bebida a mais
que subiu a concentração da glicose, né? Lesionou adicionalmente a parede da artéria que já estava lesionada, implicou numa coagulação aqui súbita, né? Agregação plaquetária para fechar o novo buraco, novo dano, e acabou de entupir. Então, aquela coisa do fulano que acordou morto, ou fulano não acordou, dormiu e não acordou, são os acidentes vasculares cerebrais ou os acidentes cardiovasculares. Então, eles têm a maior incidência ao amanhecer, e é logo depois de um dano à noite, em que houve uma lesão adicional ao sistema, e o sistema foi desenvolvendo uma casca de ferida para solucionar o problema que a gente causou e acabou de obstruir. Então, quando a gente obstrui 100% do diâmetro de uma artéria, a gente infarta. Infarta aquele órgão que deveria receber aquele sangue e não conseguiu receber porque o vaso foi ocluído. Então, a gente infartou um cérebro, a gente infartou um coração, a gente infartou um rim. Então, assim, é muito cuidado. O cuidado é sempre em relação ao desequilíbrio, porque é isso aqui o que mata, tá? Então, beba com moderação e se alegre de montão. É isso aí a mensagem que eu deixo para vocês.